É estranho como as bobagens do cotidiano se agarraram à nossa mente. Para Helmut Schmidt, era um artigo publicado onde menos se poderia esperar, no Readerdigest. Ele o leu em 1948, quando tinha 20 anos e era aluno da Universidade de Colônia, quando a Alemanha ainda juntava seus pedaços após a Segunda Guerra Mundial. O artigo acomodou-se em sua memória durante quase 20 anos, sobrevivendo a 2 emigrações, da Alemanha para os Estados Unidos e do mundo acadêmico para a indústria, de uma cátedra na Universidade da Colônia para o cargo de físico pesquisador do Boeing Scientific Research Laboratories em Seattle, no estado de Washington. No decorrer das mudanças, Schmidt refletiu sobre o significado do artigo, como se algo dentro dele soubesse que o que lera era fundamental para o rumo de sua vida mesmo antes de se conscientizar disso. De tempos em tempos, Schmidt fazia uma reflexão mais profunda, levava o artigo à luz de sua imaginação, revirava-o e voltava a arquivá-lo. Havia algumas questões inacabadas com relação às quais ele ainda não tinha certeza de como deveria proceder. O artigo nada mais era do que uma versão condensada de um texto do biólogo e parapsicólogo J.B. Rinne. Tratava das famosas experiências dele sobre a pré-cognição e a percepção extrasensorial, inclusive os testes com cartas que seriam mais tarde usados por Edgar Mitchell no espaço cósmico. Rinne conduzira todos os experimentos em condições cuidadosamente controladas, obtendo resultados interessantes. As pesquisas haviam demonstrado que era possível alguém transmitir informações a respeito dos símbolos das cartas para outra pessoa, ou aumentar a probabilidade de certo número aparecer quando dados são lançados. Schmidt sentiu-se atraído pelo trabalho de Rinne por causa de suas implicações na física. Desde quando estudante, Schmidt era do contra e gostava de testar os limites da ciência. Em seus momentos de intimidade, ele encarava a física e várias ciências que afirmavam ter explicado muitos dos mistérios do universo, como excessivamente presunçosas. Ele estivera muito interessado na física quântica, mas sentia-se atraído de maneira obstinada pelos aspectos da teoria quântica que apresentavam o maior número de possíveis problemas. O que mais fascinava Schmidt era o papel do observador. Um dos aspectos mais misteriosos da física quântica é a chamada interpretação de Copenhague, que tem esse nome porque Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica, morava nessa cidade. Bohr, que fez com que várias interpretações na física quântica fossem aceitas, sem o benefício de uma teoria subjacente unificada. Elaborou várias declarações formais a respeito do comportamento dos elétrons, como resultado das equações matemáticas que hoje são seguidas pelos físicos comuns do mundo inteiro. Bohr e Werner Heisenberg observou que, de acordo com o experimento, um elétron não é uma entidade precisa. Ao contrário, existem como um potencial, uma superposição ou soma de todas as probabilidades até que o observou ou medimos, em cujo ponto o elétron se imobiliza em um estado particular. Depois que acabamos de olhar ou medir, o elétron volta a se dissolver no éter de todas as possibilidades. Parte dessa interpretação é a noção da complementaridade, ou seja, nunca podemos saber tudo ao mesmo tempo a respeito de uma entidade quântica, como um elétron. O exemplo clássico é a posição e momentum, se conseguirmos obter informações acerca de um de seus aspectos, onde ele está, por exemplo. Não poderemos também determinar com exatidão aonde ele está indo e qual a sua velocidade. Muitos arquitetos da teoria quântica haviam tentado lidar com o significado maior dos resultados de seus cálculos e experiências.
fazendo comparações com a metafísica e com textos da filosofia oriental. Mas a maioria dos físicos comuns que seguiram suas pegadas se queixaram de que as leis do mundo quântico, embora indubitavelmente corretas, a partir de um ponto de vista matemático, eram desprovidas de bom senso. Louis de Broglie, físico francês e ganhador do Prêmio Nobel, concedeu um engenhoso experimento com o pensamento, que conduziu a teoria quântica à sua conclusão lógica. Com base na teoria quântica da época, poderíamos colocar um elétron em um recipiente em Paris, dividir o recipiente ao meio, remeter uma das metades para Tóquio e a outra para Nova York. E, em teoria, o elétron continuaria a ocupar os dois lados, a não ser que espiássemos do lado de dentro, em cujo ponto uma posição definida em uma metade ou na outra seria afinal determinada. O que a interpretação de Copenhague afirmava era que a aleatoriedade é uma característica fundamental da natureza. Os físicos acreditam que isso é demonstrado por outra famosa experiência que envolve a luz que incide sobre um espelho semitransparente. Quando isso acontece, metade da luz é refletida e a outra metade é transmitida através do espelho. No entanto, quando um único fóton chega ao espelho, ele precisa ir para um lado ou para o outro. Mas o que ele fará, se será refletido ou transmitido, não é possível prever. Como ocorre com qualquer processo binário, temos uma probabilidade de 50% de adivinhar a rota final do fóton. No nível subatômico, não existe nenhum mecanismo causal no universo. Se assim fosse, perguntou-se Smith como era possível que alguns dos voluntários de Rini conseguissem adivinhar corretamente cartas e dados, implementos como um fóton de processos aleatórios. Se as pesquisas de Rini estavam corretas, algum dado fundamental a respeito da física quântica estava errado. Os supostos processos binários aleatórios podiam ser previstos e até mesmo influenciados. O que parecia interromper a aleatoriedade era o observador ativo. Uma das leis fundamentais da física quântica diz que um evento no mundo subatômico existe em todos os estados possíveis, até que o ato de observá-lo ou medi-lo o imobiliza, ou especifica em um estado individual. Esse processo é conhecido como colapso da função de onda, no qual função de onda significa o estado de todas as possibilidades. Na mente de Smith, assim como na de muitos cientistas, era nesse ponto que a teoria quântica desmoronava, apesar de toda a sua perfeição matemática. Embora nada existisse em um único estado independentemente de um observador, era possível descrever o que o observador via, mas não o observador em si. O momento da observação era incluído nos processos matemáticos, mas não a consciência que fazia a observação. Não existia nenhuma equação para o observador. Havia também a natureza efêmera de tudo aquilo. Os físicos não podiam oferecer nenhuma informação real a respeito de uma partícula quântica considerada. Tudo o que podiam afirmar com segurança era que, quando fazíamos certa medição em determinado ponto, era isso que encontraríamos. Era como apanhar uma borboleta em pleno voo. A física clássica não precisava falar sobre um observador. De acordo com a versão de Newton da realidade, uma cadeira, ou até mesmo um planeta, se encontravam onde estivéssemos ou não olhando para eles. O mundo existia lá fora, independentemente de nós. Mas no estranho crepúsculo do mundo quântico, só era possível determinar aspectos incompletos da realidade subatômica, quando um observador especificava uma única faceta da natureza de um elétron apenas naquele momento de observação, e não o tempo todo. Segundo os processos matemáticos, o mundo quântico era um perfeito mundo hermético de puro potencial,
que só se tornava real e, em certo sentido, menos perfeito, quando interrompido por um intruso. O fato de muitas pessoas começarem a fazer a mesma pergunta mais ou menos ao mesmo tempo parece ser um truísmo com importantes mudanças no modo de pensar. No início da década de 1960, quase 20 anos depois de ter lido pela primeira vez o artigo de Heine, Smith, de forma semelhante a Edgar Mitchell, Karl Pribram e outros, era um dos que, em consequência das perguntas formuladas pelos físicos quânticos e do efeito do observador, faziam parte do crescente número de cientistas que tentavam obter algum entendimento da natureza da consciência humana. Se o observador humano estabilizava o elétron em um estado definido, em que grau ele influenciava a realidade em grande escala? O efeito do observador sugeria que a realidade só emergia de uma sopa primordial como campo de ponto zero, com o envolvimento da consciência viva. A conclusão lógica era que o mundo físico só existia em estado concreto enquanto estávamos envolvidos nele. Smith se perguntou se seria de fato verdade que nada existia de maneira independente da nossa percepção. Alguns anos depois de Smith meditar a respeito de tudo isso, Mitchell iria para Stanford, na costa oeste dos Estados Unidos, arrecadando fundos para as suas experiências da consciência, com uma série de talentos paranormais. Para Mitchell, assim como para Smith, a importância das constatações de Heine seria o que elas pareciam revelar a respeito da natureza da realidade. Ambos os cientistas se perguntavam até que ponto a ordem no universo estaria relacionada com as ações e intenções dos seres humanos. Se foi a própria consciência que criou a ordem, ou, efetivamente, de algum modo, criou o mundo. Isso indicava que a capacidade do ser humano era muito maior do que até então se compreendia. Sugeria também noções revolucionárias a respeito dos seres humanos, com relação ao seu mundo e sobre a relação entre todas as coisas vivas. O que Smith também estava perguntando era até onde nosso corpo se estendia. Ele terminava com o que consideramos a nossa persona isolada, ou se estendia para fora, fazendo com que a demarcação entre nós e o nosso mundo fosse menos definida. A consciência viva possuía algumas propriedades iguais às do campo quântico, que possibilitavam que ela estendesse sua influência para o mundo. Se fosse esse o caso, era possível fazer mais do que apenas observar? Qual era a força da nossa influência? Chegar à conclusão de que, no nosso ato de participação, como observador no mundo quântico, talvez pudéssemos exercer uma influência, ser um criador, era apenas um pequeno passo lógico. Afinal, além de interromper o voo da borboleta em determinado ponto, nós também não influenciávamos o rumo que ela seguiria, empurrando-a com delicadeza em uma direção específica? Um efeito quântico, análogo sugerido pelo trabalho de Heine, era a possibilidade de não localidade ou ação à distância. A teoria de que duas partículas subatômicas, depois de estarem em estreita proximidade, aparentemente se comunicam ao longo de qualquer distância, depois que se separam. Se as experiências de PES 6 de Heine eram dignas de crédito, a ação à distância também poderia estar presente no mundo como um todo. Em 1965, aos 37 anos de idade, Smith afinal teve a oportunidade de testar suas ideias durante sua permanência na Boeing. Smith era um homem alto e magricelo, com pequenas entradas em cada lado de um exagerado bico de viúva, que se encontrava na feliz circunstância de estar empregado para se dedicar às pesquisas no laboratório da Boeing, quer ela estivesse ou não relacionada com o desenvolvimento do espaço aéreo. A Boeing estava enfrentando uma calmaria em seus empreendimentos,
A gigante do espaço aéreo havia produzido o supersônico, mas o colocou na prateleira e ainda não tinha inventado o 747, de modo que Smith tinha tempo à sua disposição. Uma ideia começou a tomar forma lentamente. A maneira mais simples de testar todas essas noções era verificar se a consciência humana poderia afetar algum tipo de sistema probabilístico, como fizera Heine. Este usara suas cartas especiais para os exercícios de peixe de adivinhação, de escolha forçada ou precognição, e dados para psicocinese, testes destinados a averiguar se a mente era capaz de influenciar a matéria. Havia certas limitações em ambos os instrumentos. Nunca seria possível mostrar de fato que o arremesso de um dado fora um processo aleatório, afetado pela consciência humana, ou que um palpite correto sobre uma carta não acontecera por acaso. As cartas poderiam não ter sido perfeitamente embaralhadas, e a forma ou o peso de um dado poderiam ter favorecido determinado número. O outro problema era que Heine havia registrado os resultados à mão, um processo que poderia propiciar erros humanos. E por serem realizadas manualmente, as experiências demoravam muito. Smith acreditava que poderia contribuir para o trabalho de Heine, mecanizando o processo dos testes. Como ele estava levando em consideração um efeito quântico, fazia sentido construir uma máquina cuja aleatoriedade fosse determinada por um processo quântico. Smith lera a respeito de dois franceses, Rémy Chauvin e Jean-Pierre Genton, que tinham realizado pesquisas para verificar se os seus voluntários poderiam influenciar a taxa de decaimento de materiais radioativos, como registrado em um contador Geiger. Não existem muitas coisas mais aleatórias do que o decaimento atômico radioativo. Um dos axiomas da física quântica é que ninguém pode prever com exatidão quando um átomo irá decair e, por conseguinte, quando um elétron será liberado. Se Smith empregasse o decaimento radioativo no projeto da máquina, ele poderia produzir o que era quase uma contradição, um instrumento preciso construído com base na incerteza da mecânica quântica. Em máquinas que usam um processo de decaimento quântico, lidamos com a esfera da probabilidade da fluidez, uma máquina governada por partículas atômicas, por sua vez governadas pelo universo probabilístico da mecânica quântica. Essa seria uma máquina cujo output consistiria em uma atividade perfeitamente aleatória, o que na física é encarado como um estado de desordem. As pesquisas de Heine, nas quais os participantes tinham aparentemente afetado o lançamento dos dados, sugeriam que alguma transferência de informações ou algum mecanismo de ordenação estava ocorrendo, o que os físicos gostam de chamar de entropia negativa, ou abreviando, negentropia, o afastamento da aleatoriedade ou desordem e a aproximação da ordem. Se pudesse ser mostrado que os participantes de uma experiência haviam alterado algum elemento do output da máquina, eles teriam mudado a probabilidade dos eventos, ou seja, modificado a chance de uma coisa acontecer ou alterado a tendência de um sistema se comportar de determinada maneira. Era como convencer uma pessoa em uma encruzilhada, momentaneamente indecisa com relação a dar um passo, a seguir por um caminho e não por outro. Em outras palavras, eles teriam criado a ordem. Como a maior parte do seu trabalho até então estivera ligado à física teórica, Smith precisava atualizar seus conhecimentos de eletrônica para poder construir a máquina. Com a ajuda de um técnico, ele fabricou uma pequena caixa retangular, ligeiramente maior do que um livro grande de capa dura, com 4 lâmpadas coloridas, botões e um cabo grosso,
ligado a uma outra máquina que perfurava buracos em uma corrente de fita perforada. Smith apelidou a máquina de gerador de números aleatórios, que passou a chamar de RNG. As 4 lâmpadas coloridas, vermelha, amarela, verde e azul, ficavam na parte de cima do RNG e piscavam de modo aleatório. No experimento, um dos participantes pressionava um botão embaixo de uma das lâmpadas que registrava o prognóstico de que a mesma acenderia. Se isso acontecesse, ele marcaria um acerto. Em cima do dispositivo havia 2 contadores. Um deles contava o número de acertos, o número de vezes que o participante conseguia adivinhar corretamente a lâmpada que se acenderia, e o outro contava o número de tentativas. O índice de sucesso ficava visível para o participante enquanto ele prosseguia com a experiência. Smith havia empregado uma pequena quantidade de isótopo estrôncio 90, colocado perto de um contador de elétrons, para que quaisquer elétrons ejetados das moléculas instáveis e em decomposição fossem registrados dentro de um tubo Genger-Miller. No ponto em que um elétron era lançado no tubo, a uma taxa, em média, de 10 por segundo, ele interrompia um contador de alta velocidade que se movia com rapidez por números entre 1 e 4 a 1 trilhão por segundo, e o número no qual o contador parava acendia a lâmpada de numeração correspondente. Se os participantes fossem bem-sucedidos, isso significava que eles tinham de alguma maneira intuído o tempo da chegada do elétron seguinte e a lâmpada que eles haviam escolhido se acenderia. Se uma pessoa estivesse apenas dando um palpite, ela teria uma chance de 25% de obter resultados corretos. Quase todos os primeiros voluntários de Smith não conseguiram um resultado melhor do que esse, até ele entrar em contato com um grupo de paranormais profissionais em Seattle e reunir voluntários que foram bem-sucedidos. Dali em diante, Smith foi meticuloso ao recrutar participantes com um aparente dom psíquico para adivinhar. Os efeitos tendiam a ser tão minúsculos que ele precisava maximizar as chances de sucesso. Com o primeiro grupo de experiências, Smith obteve 27%, resultado que pode parecer insignificante, mas que era um desvio suficiente do ponto de vista estatístico para que ele chegasse à conclusão de que algo interessante estava acontecendo. Aparentemente, alguma conexão ocorrera entre a mente dos participantes e a máquina. Mas o que era essa conexão? Os participantes anteviram quais as lâmpadas que iriam acender? Ou eles tinham feito uma escolha entre as lâmpadas coloridas e de algum modo forçaram mentalmente a lâmpada escolhida a acender? O efeito era precognição ou psicocinese? Smith então decidiu isolar esses efeitos testando a psicocinese. O que ele tinha em mente era uma versão eletrônica dos estudos de Rinne com os dados. Construiu outro tipo de máquina, uma versão do século XX do jogo de cara ou coroa. A máquina se baseava em um sistema binário, um sistema com 2 escolhas, sim ou não, ligado ou desligado, 1 ou 0. Ela poderia gerar eletronicamente uma sequência aleatória de caras e coroas que eram exibidas pelo movimento de uma luz em um círculo de 9 lâmpadas. Uma das luzes estava sempre acesa, com a lâmpada de cima acesa no começo. Para cada cara ou coroa gerada, a luz se deslocava no sentido horário ou anti-horário. Se desse cara, a lâmpada seguinte na ordem horária seria acesa. Se fosse coroa, a lâmpada que se acenderia seria a seguinte no sentido anti-horário. Se deixada por sua própria conta, a máquina passearia de maneira aleatória ao redor do círculo de 9 lâmpadas, movimentando-se mais ou menos na mesma proporção para cada direção. Depois de cerca de 2 minutos e 128 movimentos, a operação parava e o número de caras e coroas geradas era exibido.
A sequência total de movimentos também era registrada automaticamente em fita perforada, com o número de caras ou coroas, indicado por contadores. A ideia de Smith era fazer com que os participantes determinassem que as luzes se deslocassem na direção horária. O que ele estava pedindo aos participantes no nível mais elementar era que fizessem a máquina produzir mais caras do que coroas. Em um experimento, Smith trabalhou com 2 participantes, uma norte-americana agressiva e expansiva, e um pesquisador de psicologia sul-americano. Nos testes preliminares, a norte-americana havia marcado sistematicamente mais caras do que coroas, enquanto o sul-americano marcava o inverso, embora estivesse tentando obter o maior número de caras. Durante um teste mais longo, com mais de 100 séries para cada um, ambos mantiveram a mesma tendência de marcação, ou seja, a mulher obteve mais caras e o homem mais coroas. Quando a mulher fez o teste, a luz mostrou uma preferência pelo movimento horário em 52,5% das vezes. Mas quando o homem se concentrou, a máquina, uma vez mais, fez o oposto do que ele pretendia. Ao final, no caso do homem, apenas 47,75% das luzes acesas se deslocaram na direção horária. Smith sabia que tinha descoberto algo importante, mesmo que ainda não estivesse conseguindo identificar como qualquer lei conhecida da física poderia explicar o que estava acontecendo. Depois de fazer os cálculos, verificou que a probabilidade de uma diferença tão grande entre os 2 resultados ocorrer por acaso era de mais de 10 milhões para 1. Isso significava que ele teria que realizar 10 milhões de experiências semelhantes antes de obter os resultados decorrentes apenas do acaso. Smith reuniu 18 pessoas, as mais facilmente disponíveis que conseguiu encontrar. Nas primeiras experiências, descobriu que, à semelhança do que ocorrera com o sul-americano, elas pareciam exercer um efeito inverso sobre a máquina. Quando tentavam fazer a máquina se deslocar no sentido horário, ela tendia a se mover no sentido oposto. O objetivo principal de Smith estava em descobrir se havia de fato algum efeito, independentemente da direção. Decidiu verificar se conseguiria montar uma experiência para tornar mais provável que os participantes obtivessem um resultado negativo. Se os participantes habitualmente tinham um efeito negativo, ele então faria o possível para ampliá-lo. Smith escolheu apenas os participantes que tinham exercido um efeito inverso na máquina. Em seguida, criou uma atmosfera experimental para estimular o fracasso. Os participantes faziam o teste em um closet pequeno e escuro, onde ficavam encolhidos contra o painel. Smith deliberadamente evitou oferecer a eles qualquer estímulo, até mesmo informando-lhes que era provável que fracassassem.